Hoje nas penitenciárias do Rio. Nos últimos 10 dias foram 19 presos assassinados pelos próprios companheiros. No dia 31 de outubro, 13 presos foram mortos em 4 presídios do Rio. 5 no presídio Hélio Gomes, 2 no Esmeraldino Bandeira, outros 5 no presídio Cândido Mendes, na Ilha Grande, e 1 na penitenciária Milton Dias Moreira. No dia seguinte, a Secretaria de Justiça do Estado suspendeu as visitas aos presos e proibiu o uso de aparelhos de rádio e televisão nas celas e a troca de correspondência nas penitenciárias onde ocorreram as mortes. Além disso, 22 presos ligados à Falange Vermelha foram indiciados criminalmente como responsáveis pelas mortes. No dia 7 de novembro, mais 3 presos foram assassinados no presídio Hélio Gomes. No mesmo dia, foi registrada outra morte no presídio da Ilha Grande. Hoje, mais 2 presos foram mortos aqui no presídio Milton Dias Moreira. Às 2h30 da manhã, foi encontrado o corpo de Walter Couto de Mendonça, de 26 anos. Ele foi espancado e enforcado dentro de uma cela. Às 8 horas da manhã, agentes penitenciários encontraram o corpo de Ezequiel Luiz de Souza, de 47 anos, enforcado com uma corda de nylon. Esse preso cumpriu uma pena de 30 anos de prisão pelo sequestro e morte da estudante universitária Denise Garçom Beloniel, herdeira de uma rede de lojas de eletrodomésticos aqui no Rio de Janeiro. Denise foi assassinada em junho de 86 por Ezequiel, que era porteiro do prédio onde ela morava. Já temos nome de vários suspeitos de envolvimento nas mortes. Eles serão transferidos para 2 ou 1 galeria da penitenciária Milton Dias Moreira, onde ficarão isolados em seus cubículos por determinação, por autorização do juiz da Vara de Execuções Penais, para que nós possamos apurar melhor as mortes e para que possamos até não cometer alguma injustiça para a totalidade do coletivo que está sofrendo alguma suspensão de direitos e regalias. A Caixa Econômica Federal começa a pagar amanhã os clientes que tiveram joias roubadas de uma agência no Rio. As joias têm um valor comercial de 2 bilhões de cruzados. O assalto aconteceu na segunda-feira, às 20h45 da tarde. Um grupo de 10 a 15 homens chegou à agência da Caixa Econômica Federal da Barra da Tijuca, na Zona Oeste, em 3 carros. Um dos carros, um Fusca azul com o emblema da Protege, empresa que transporta os malotes da Caixa, entrou na garagem sem levantar suspeitas. Os assaltantes fardados renderam o vigilante do banco e as outras pessoas que estavam na agência. O subgerente foi obrigado a abrir o cofre. Os ladrões levaram 12 milhões de cruzados e cerca de 2 bilhões de cruzados de joias que estavam penhoradas. Hoje o movimento na agência ficou praticamente por conta dos donos das joias roubadas, que querem saber o que vai acontecer agora. A Caixa Econômica Federal vai indenizar os donos das joias roubadas conforme o que está escrito no contrato. Ou seja, ela vai pagar o valor da penhora, mais uma indenização de 50%, mais uma correção monetária referente ao período em que a joia foi avaliada até o dia do assalto. Tudo isso descontado o valor que já foi emprestado ao cliente. E quando é que a Caixa começa a pagar? Deverá começar a pagar a partir de amanhã. Estamos aguardando ordem da administração. Você tem ideia de quanto a Caixa vai ter que desembolsar para ressarcir essas pessoas? Foi feito o levantamento ontem, teve uma equipe aqui, foi 1 bilhão, 100 e poucos milhões de cruzados. Nós realmente estamos pensando em não aceitar este valor que eles nos vão oferecer e a gente tentar de uma forma qualquer pressionar para a gente conseguir os nossos direitos. Grupos de ecologistas fazem no Rio um protesto contra a permanência do submarino nuclear americano na Baía de Guanabara. O submarino USS Shark está participando de uma operação conjunta entre as marinhas do Brasil, Estados Unidos, Argentina e Uruguai. Nos barcos, a bandeira era da paz. A ideia básica, um protesto contra a permanência nas águas do Rio de Janeiro do submarino nuclear americano USS Shark. 4 barcos cheios de bandeiras e slogans em defesa do verde e contra a energia nuclear saíram da Marina da Glória em direção à Bahia. No meio da Baía de Guanabara, um ultraleve da paz sobrevoou a força-tarefa dos Estados Unidos e foi saudado pelos pacifistas. Os barcos da paz conseguiram chegar bem perto do submarino americano. A torre do USS Shark pode ser vista daqui, ao lado daquele cargueiro que também faz parte da força-tarefa norte-americana. O USS Shark e o cargueiro estão fundeados a 400 metros da ponte Rio-Niterói. Há 3 anos, este mesmo submarino foi proibido pela Marinha Brasileira de ancorar na Baía de Santos. Naquela época, o USS Shark teve que ficar a 50 quilômetros de Guarujá. O sobrevoo do ultraleve sobre a esquadra americana quase gera um conflito internacional. O Itamaraty chegou a intervir. O 3º Comando Aéreo instruiu o Departamento de Aviação Civil para interditar por 24 horas o Clube Esportivo de Ultraleve do Rio.
A licença do piloto Casimiro Klonovski foi cassada e ele vai responder a inquérito. Amanhã, o submarino nuclear americano segue para Salvador. A Comissão Nacional de Energia Nuclear está fazendo medições diárias na água em volta do submarino. Começa a funcionar em São Paulo o primeiro reator nuclear totalmente brasileiro. Veja em instantes. Reator nuclear, avanço histórico. O Exército ocupa a Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda, no estado do Rio, para retirar os metalúrgicos que estão em greve dentro da empresa. A greve já dura 3 dias e o prejuízo da CSN chega a 7,5 bilhões de cruzados. Hoje de manhã, 500 soldados do Exército ocuparam a siderúrgica. A produção diária de aço, que é de 13 mil toneladas, está parada. No início da tarde, as tropas do Exército entraram no prédio da Administração Central, onde trabalham 2.000 funcionários. A situação ficou tensa na hora da troca de turno. O Exército impedia a entrada dos metalúrgicos e os grevistas que estavam do lado de fora não deixavam os colegas saírem da siderúrgica. No final da tarde, a direção da Companhia Siderúrgica Nacional ofereceu uma reposição de 26%, referente ao plano Bresser, a URP congelada de maio e o turno de 6 horas para ser implantado em 60 dias. Amanhã, os funcionários fazem assembleia para decidir se acabam ou não a greve. Milhares de pessoas tiveram que enfrentar longas filas para comprar botijões de gás no Rio. Os entregadores e engarrafadores das empresas distribuidoras de gás estão em greve há 15 dias. Em frente aos depósitos das empresas distribuidoras na zona norte do Rio, as filas deram voltas no quarteirão e se estenderam por quase 1 quilômetro. A falta de botijões atinge os subúrbios da zona norte do Rio e os municípios da Baixada Fluminense. Os depósitos venderam hoje cerca de 30 mil botijões e a venda foi limitada a 2 botijões por pessoa. Amanhã, o Tribunal Regional do Trabalho julga o dissídio dos entregadores e engarrafadores de gás. O presidente Sarney disse hoje ao ministro da Administração, Aloysio Alves, que a disposição do governo é de dar o abono ao funcionalismo só depois que os grevistas do Ministério da Previdência voltarem ao trabalho. O ministro Aloysio Alves se reuniu hoje à tarde com o presidente Sarney. Os funcionários da Previdência fazem uma Assembleia Nacional amanhã de manhã em Brasília. O comando de greve vai propor o fim da paralisação. O Brasil entrou hoje numa nova fase da história do domínio da energia nuclear. Começou a funcionar no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares de São Paulo o primeiro reator nuclear totalmente nacional. O reator foi construído pela Marinha Brasileira e técnicos e cientistas do Instituto. Há alguns anos, um grupo de funcionários do IPEM formou um time de futebol. Depois do expediente, o pessoal se reunia e ia bater bola num campinho que ficava atrás aqui dessas árvores. Hoje, o campo não existe mais e no lugar dele está o primeiro reator nuclear totalmente brasileiro, projetado e operado exatamente por aquele time de craques. Este reator não vai gerar energia e muito menos produzir uma bomba atômica. Ele é capaz de produzir apenas 100 watts de calor, ou seja, o equivalente a uma lâmpada comum. Mas a importância dele é muito mais forte do que isso. Aqui se pode simular em escala real todas as reações de uma central nuclear. E este é o primeiro passo para que o país possa ter um dia o seu reator de energia inteiramente nacional. Nós passamos a contar com uma ferramenta importante para que nossos físicos e nossos engenheiros nucleares possam desenvolver agora um projeto de um reator brasileiro para a geração nuclear elétrica. Para os engenheiros físicos e técnicos que trabalham aqui, hoje foi um dia histórico. Exatamente às 3h36 da tarde, aquela luz acendeu. Era o sinal de que o reator entrava em funcionamento pela primeira vez. Agora, lá dentro, ninguém pode entrar por causa da radioatividade. Estas imagens do núcleo sendo carregado com urânio foram feitas em VHS por um dos operadores do reator. Depois foi a hora de comemorar e o velho time de futebol brindou com champanhe e pose para a posteridade o primeiro gol do campeonato nuclear brasileiro. Quando o reator atingir o ritmo normal de funcionamento, será colocado à disposição dos pesquisadores. Há 6 dias das eleições, o Ibope revela a situação dos candidatos a prefeito em 7 capitais. Veja em instantes.
Eleições municipais, semana decisiva. Em Brasília, a Comissão de Acompanhamento do Pacto Social se reúne para discutir a lista de preços da cesta básica. Comerciantes e fornecedores levantaram dúvidas e os trabalhadores insistiram. Sem a lista de preços, eles não discutem as medidas fiscais que o governo prepara. Foi um dia de muita discussão. A reunião da manhã foi só da comissão técnica. Eles estudavam as medidas de ajuste das contas do governo que deveriam ser apresentadas à tarde ao comitê dirigente do pacto. Mas antes de decidir sobre a redução de incentivos e extinção de órgãos do governo, a comissão tinha urgência na definição da lista de preços da cesta básica prometida desde a semana passada. Essa reunião de hoje tem inclusive este objetivo, de acompanhar os trabalhos já realizados entre a representação dos supermercados, das indústrias produtoras, os fornecedores e o governo na montagem dessa lista de produtos. Nós vamos ver até onde já se avançou, quais os problemas que estão sendo identificados, para num tempo mais rápido possível nós conseguimos colocar essa lista para o acompanhamento de todos, da sociedade como um todo. Quando essa lista pode sair? A nossa previsão, a nossa tentativa é que já possamos hoje ainda apresentar essa lista e assim dar a todos a informação necessária sobre esses preços. Quando os dirigentes do pacto chegaram para a reunião à tarde, deixaram claro que a lista de preços é a principal polêmica do momento. Para os trabalhadores, a lista teria de sair hoje de qualquer maneira. Mas os empresários, principalmente da área de supermercados, mostravam as dificuldades para se chegar a um consenso sobre os preços. Segundo eles, a indústria não estaria conseguindo manter os seus reajustes dentro da meta de 26,5%. Quando o ministro Ronaldo Costa Couto abriu a reunião, disse aos empresários que os trabalhadores e o governo já estavam fazendo a sua parte e comunicou: a tarefa nessa reunião seria a de fechar uma lista com preços, a única forma de mostrar disposição para que o pacto funcione. Os empresários, que chegaram argumentando que a decisão de se elaborar uma lista tinha sido precipitada, resolveram conversar separadamente. Foi nesta hora que o sindicalista Luiz Antônio Medeiros demonstrou a sua preocupação. Se não sair a lista, nós não vamos discutir nada de fiscal, tá certo? E se não sair a lista, porque a lista é o que vai me dizer se a inflação vai baixar ou não vai. Eu quero saber aquela queda da inflação, quero saber na lista, para conferir com os preços do dia 3. Essa é a garantia contra a hiperinflação. Agora à noite, o governo e os empresários definiram a lista de preços para o Rio de Janeiro. A tabela tem como base os preços praticados no dia 13 de novembro e inclui 94 produtos. Ela começa a vigorar sexta-feira. A lista de preços de São Paulo sai na sexta-feira e também leva em conta os preços do dia 3. Nas outras cidades, a tabela deve ser divulgada na próxima semana. O Procurador-Geral da República, Sepúlveda Pertence, pediu hoje a impugnação da candidatura de Jaime Lerner, do PDT, à Prefeitura de Curitiba. O pedido foi feito ao Supremo Tribunal Federal. O procurador não concordou com a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que aceitou a transferência do domicílio eleitoral do candidato do Rio de Janeiro para Curitiba. O recurso não tem prazo para ser julgado. O julgamento pode acontecer, inclusive, depois das eleições. E agora os números da pesquisa Ibope sobre as eleições em mais 7 capitais. No Rio de Janeiro, o quadro mudou no terceiro lugar e está dando empate na quarta colocação. No Rio de Janeiro, Marcelo Alencar, do PDT, está na frente com 39% dos votos. Álvaro Vale, do PL, é o segundo com 11%. Jorge Bittar, do PT, aparece em terceiro com 7% dos votos. Arthur da Távola, do PSDB, e José Colagrossi, do PMDB, estão empatados em quarto lugar com 6 pontos percentuais. 10% dos eleitores vão votar em branco ou nulo e os indecisos ainda são 15% no Rio de Janeiro. E vamos ver agora os resultados da pesquisa do Ibope em 3 capitais do Nordeste. O PSDB está na frente com 37% dos votos. Guilherme Palmeira, do PFL, é o segundo com 36%. 5% dos eleitores votam em branco ou nulo e os indecisos são 10% em Maceió. Em São Luís, Jackson Lago, do PDT, é o primeiro com 39%. Carlos Guterres, do PMDB, vem em segundo com 32%. O índice de eleitores que vão votar em branco ou nulo é baixo, 7%. E os indecisos ainda são 8% em São Luís. Em Salvador, Fernando José, do PMDB, mantém a liderança com 37% da preferência dos eleitores. Virgil Dásio Sena, do PSDB, está em segundo lugar com 14%. Manuel Castro, do PFL, é o terceiro com 10%. 20% votam em branco ou nulo e há 9% de indecisos em Salvador.
Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, o candidato que está na frente leva uma grande vantagem sobre os adversários. Em Campo Grande, Lúdio Coelho, do PTB, é o primeiro na pesquisa com 60% dos votos. Plínio Martins, do PMDB, está em segundo com 24%. 3% dos eleitores vão votar em branco ou nulo e os indecisos são 6% em Campo Grande. Em São Paulo, o candidato do PDS, Paulo Maluf, confirma a liderança e uma surpresa no segundo lugar. Em São Paulo, Paulo Maluf, do PDS, mantém a liderança com 27% dos votos. Luísa Erundina, do PT, está em segundo com 19%. João Leiva, do PMDB, aparece em terceiro com 18%. José Serra, do PSDB, é o quarto com 9%. 12% dos eleitores vão votar em branco ou anular o voto. E os indecisos são 10% em São Paulo. Todas essas pesquisas do Ibope foram feitas entre os dias 6 e hoje. Só a pesquisa de Salvador foi feita antes, do dia 2 ao dia 6. Em Salvador, o Ibope ouviu 1.500 eleitores. No Rio e em São Paulo, foram feitas 1.200 entrevistas. Em Maceió, 800 entrevistas. E em São Luís e Campo Grande, 500 entrevistas. Uma retificação. A lista de preços definida entre o governo e empresários inclui 72 produtos para o Rio de Janeiro, ao invés de 94, como anunciamos. George Bush é o novo presidente americano. Veja a cobertura de nossos repórteres em instantes. Vitória de Bush, festa republicana. George Bush vence com ampla maioria e é o novo presidente dos Estados Unidos. 40 estados americanos deram a ele 54% dos votos. O governador Michael Dukakis ganhou em apenas 10 estados, além do Distrito Federal, e teve a preferência de 46% dos eleitores. No início da noite, os democratas perceberam que tudo terminava aqui. Foi muito trabalho e muita gente, mas não o bastante para levar os americanos a mudar de rumo. O caminho da derrota trouxe a família Dukakis frente aos convidados por volta das 11 horas. Esse é o momento mais difícil da noite. A hora de confrontar as pessoas que ajudaram e trabalharam por essa campanha e admitir a derrota. Frio e elegante, o democrata comunicou que havia telefonado a George Bush e cumprimentado pela vitória. Foi o primeiro suspiro de tristeza. A partir daí, muita gente começou a chorar. A noite perdeu a graça, mas o candidato não perdeu a linha. Disse que a campanha dele serviu para ensinar aos jovens que a política é uma profissão nobre e que a derrota de um homem não é o fim da luta de um povo por um país melhor. E completou: nossa tarefa é assegurar a cada cidadão a sua parte do sonho americano. Depois, ele agradeceu às milhares de pessoas que ajudaram essa candidatura a levantar voo. Foram meses de altos e baixos que terminaram no chão desse salão com um pouco de música. Já era de madrugada. Amanhã é sempre outro dia, para todo mundo e para o ex-candidato. Voltou ao trabalho hoje cedo o governador de Massachusetts. George Bush chega a Washington pela primeira vez como presidente eleito. E a festa republicana na capital americana foi a continuação de uma comemoração que teve início ontem à noite em Houston, no Texas. A festa começou durante a noite para George Bush. Os resultados de todos os estados onde ele acabou ganhando nem tinham sido computados, mas mesmo os resultados parciais já davam uma ampla margem de vitória para ele. O entusiasmo dos republicanos é enorme. Pelos próximos 4 anos, talvez pelos próximos 8 anos, eles vão continuar tendo um presidente conservador na Casa Branca. George Bush dormiu pouco essa noite. E depois de ir para a igreja rezar e agradecer o resultado da eleição, ele deu a primeira coletiva como presidente eleito. James A. Baker III. Bush anunciou imediatamente o primeiro posto do futuro gabinete. James Baker, que foi chefe da Casa Civil e secretário do Tesouro de Ronald Reagan, vai ser o novo secretário de Estado, substituindo George Shultz. Bush diz também que quer trabalhar para fortalecer as relações com a União Soviética. E sobre a dívida externa da América Latina,
Ele falou que essa é uma crise que tem que ser resolvida, porque ela ameaça o processo democrático da região. E essa ameaça é inaceitável. Bush foi cauteloso na coletiva, não quis se comprometer. Ações, segundo ele, só vão acontecer depois da posse em janeiro. Mas ele já teve um gosto de como Washington recebe um presidente, mesmo um presidente recém-eleito. Uma festa foi preparada durante a tarde para o desembarque dele na base aérea de Andrews. Bush chegou em Washington pela primeira vez quase 20 anos atrás. Era um simples deputado. Agora, não há ninguém mais importante que ele nessa capital. Depois de uma ligeira alta logo após a notícia da vitória de George Bush, o dólar caiu hoje nos principais centros financeiros do mundo. Os motivos, segundo os especialistas, a incerteza em relação à política econômica do novo presidente e o temor de que os déficits fiscal e da balança comercial dos Estados Unidos possam se agravar. Líderes do mundo inteiro cumprimentam George Bush pela vitória. O presidente soviético Mikhail Gorbachev manifesta a esperança de melhorar ainda mais as relações com os Estados Unidos. O Japão promete cooperação e amizade. O primeiro chefe de governo estrangeiro a se encontrar com o novo presidente norte-americano vai ser a primeira-ministra britânica Margaret Thatcher. Os governos europeus ficaram contentes com a eleição de George Bush. Para eles, o vice-presidente de Ronald Reagan representa a continuidade na política externa americana. George Bush é conhecido e poupa os europeus de uma possível surpresa que uma administração do CACS poderia trazer. O entusiasmo maior veio da primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, a mais sólida aliada ideológica dos republicanos em Washington. Ela telefonou a Bush de madrugada para dar os parabéns e já vai se encontrar com ele semana que vem na Casa Branca. O também conservador Helmut Kohl, líder da Alemanha Ocidental, é outro que está arrumando as malas para encontrar nos próximos dias o novo líder da Aliança Atlântica. O presidente socialista François Mitterrand descreveu Bush como um homem de grande estima e amizade pela França. No outro lado do mundo, os japoneses vêm brigando com a administração Reagan por causa de comércio. Mas Dukakis era ainda mais protecionista do que Bush. E o primeiro-ministro Takeshita disse hoje que espera melhorar as relações japonesas com a Casa Branca. Comentaristas políticos soviéticos observaram hoje que a eleição de Bush agradava a Moscou porque a política dele é mais conhecida, o que tem de bom e de ruim. Mais uma confirmação de que o coração do Kremlin pode bater pelas ideias democratas, mas a cabeça soviética prefere a prática dos republicanos. O presidente Sarney mandou um telegrama cumprimentando George Bush, onde manifesta a esperança de manter o diálogo e a cooperação para que Brasil e Estados Unidos trabalhem juntos pela paz, o desenvolvimento e a amizade entre os povos. O major Silvio de Magalhães Padilha foi reeleito hoje para mais 4 anos como presidente do Comitê Olímpico Brasileiro. Esta é a 6ª eleição seguida do major Silvio Padilha, que preside o Comitê Olímpico há 25 anos. 8 equipes decidem daqui a pouco, na última rodada do primeiro turno, 3 vagas para a segunda fase da Copa União. O Fluminense é o único time que já garantiu a classificação. No Grupo A, atrás do Fluminense, que tem 27 pontos, disputam a outra vaga o Internacional com 25 pontos, a Portuguesa com 23 e Atlético Mineiro e Flamengo com 22. No Grupo B, 4 equipes lutam pelas 2 vagas. O Vasco, que é líder, com 24 pontos, e Grêmio, Bahia e Guarani, todos com 21 pontos. Os jogos de hoje são Cruzeiro e São Paulo, América e Palmeiras, Coritiba e Flamengo, Santos e Fluminense, Guarani e Internacional, Santa Cruz e Atlético Mineiro, Sport e Vasco, Botafogo e Atlético Paranaense, Grêmio e Goiás, Bangu e Corinthians e Portuguesa e Bahia. Neste final de semana, começa o segundo turno da primeira fase, que vai classificar mais 4 times para a fase seguinte da Copa União. Os gols da rodada de hoje você vai ver logo mais no Jornal da Globo. Boa noite. ZYD 511, Rede Globo, Rio.